crianças vão sair das telas. Eu quero convidar meus irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 9. Dando sequência aqui à nossa série de mensagens do Evangelho de Marcos. Hoje nós vamos ver aqui Marcos capítulo 9, do verso 14 até o verso 29. E o tema que eu coloquei para a mensagem dessa noite, conforme eu disse no início do culto, na leitura da carta aos Hebreus, capítulo 11, que fala sobre a fé, é a fé necessária para crer. Marcos capítulo 9, a partir do verso 14 em diante, diz assim: Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e os saudava. Então ele interpelou os escribas: Que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-o. E trouxeram. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: Esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Amados irmãos e irmãs, nós temos visto aqui, ao longo das últimas mensagens, que depois de Jesus passar ali um longo tempo exercendo o seu ministério ali na região da Galiléia e adjacências, Jesus está agora indo deliberadamente para Jerusalém, o local aonde então se dará o seu confronto final com os líderes religiosos judeus. E sabendo ali então que o tempo da sua crucificação está chegando, Jesus ele então passa mais tempo a ensinar e modelar ali uma série de verdades importantes sobre o reino de Deus para os seus discípulos. Nós vimos aqui que de forma breve, Jesus ele revelou a sua glória a 3 dos 12 discípulos, mas pediu-lhes segredo até o tempo que ele então fosse morto e ressuscitasse. Ele também esclarece aqui o mistério teológico do papel de Elias como o precursor aqui do Messias, conforme anunciado pelo profeta Malaquias.
Em Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6 diz assim: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Jesus ele argumenta aqui com os seus discípulos que Elias ele já veio, e as classes dirigentes eles não só ignoraram, como eles o assassinaram. E Jesus vai mostrar claramente que Elias é João Batista. João Batista era Elias pregando o arrependimento para converter os corações. E a necessidade, irmãos, desse radicalismo bíblico, onde ele afirma, está escrito, decorre justamente do fato de que os profetas, eles não são bem recebidos, eles não são bem acolhidos com atenção, muito pelo contrário, eles são mortos. Aqui no versículo 13, falando então a respeito da profecia de Elias, ele diz assim: Eu, porém, vos digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Irmãos e irmãs, Jesus deixa claro o fim de todos aqueles que buscam viver a verdade e pela verdade no mundo que prefere viver nas trevas. Qual é o fim daqueles que querem viver a verdade pela verdade no mundo que prefere viver em trevas, no mundo que prefere o pecado? A morte. O mundo não quer ouvir a respeito do pecado. O mundo não quer ouvir as pessoas falando a respeito do juízo de Deus. Ali na transfiguração, nós vimos que Deus mostrou claramente que Jesus ele é o seu único e verdadeiro Filho. E ele é superior à lei, como nós vimos ali, representado na figura de Moisés, e também aos profetas, representado na figura de Elias. Como o próprio escritor de Hebreus também vai dizer: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. E ali então o autor aos Hebreus vai começar a discorrer, mostrando que Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior à lei, o sacerdócio de Jesus é superior ao sacerdócio do Antigo Testamento. Então claramente ele mostra a superioridade de Jesus em relação à lei e aos profetas, porque Cristo é o cumprimento da lei e dos profetas. Nós vemos que o Antigo Testamento ele aponta para Jesus, e o Novo Testamento nos revela quem é esse Jesus para o qual o Antigo Testamento está apontando. Então é notável esse contraste entre a glória que foi ali experimentada pelos 3 discípulos lá no monte. Nós vimos anteriormente que Jesus ele havia subido ao monte, possivelmente ao Monte Hermon, juntamente ali com Pedro, Tiago e João. E ali naquele monte, então, ele transfigurou-se, a sua aparência mudou de tal maneira que eles puderam ali contemplar a própria glória de Deus refletida na pessoa de Jesus, porque Cristo é a própria glória de Deus. Então nós vemos esse contraste. Enquanto 3 discípulos estavam ali, experimentando a glória de Deus naquele monte, nós vemos também a tragédia e a derrota dos outros 9 que não subiram, ficaram no vale. Nós vemos que enquanto os 3 que subiram com Jesus, eles passaram ali por uma experiência única, uma experiência deslumbrante para a fé deles. No entanto,
os outros que ficaram no vale enfrentaram a angústia e o fracasso na fé por não conseguirem expulsar o demônio do menino. Irmãos, olha só o contraste. 3 discípulos vivendo uma experiência maravilhosa, uma experiência única para a fé deles. E lá estavam 9 discípulos vivendo uma tragédia, vivendo ali um fracasso diante da fé por não conseguirem expulsar o demônio daquele menino. A vida cristã, irmãos, é uma vida de fé, porque como nós vimos, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu diria mais, é impossível você viver uma vida com Deus. Não tem como você querer viver uma vida com Deus sem fé. Não tem como você querer agradar a Deus sem fé. Porque a Bíblia diz que somos salvos pela fé. Somos santificados pela fé. Nós mantemos a nossa esperança na glória pela fé. E a fé, irmãos, ela não é cega, mas ela deve estar comprovada e ancorada no testemunho da palavra de Deus. Os discípulos aqui até então, eles estavam ali caminhando com Jesus. Eles estavam ali ouvindo os seus ensinos. Estavam vendo realizar curas e libertar pessoas de espíritos imundos. Mas eles também já tinham ali experimentado também o fato de curar e libertar pessoas no poder e na autoridade de Jesus. Eles já tinham tido essa experiência de expulsar demônios, de curar pessoas. Quando você volta, por exemplo, aqui no capítulo 6, no versículo 12 e 13, quando Jesus instrui ali os 12 e os envia então ali para as cidades, dando-lhes autoridade, diz assim: então saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Os discípulos já tinham tido essa experiência do que é expulsar o demônio de alguém. Eles já tinham tido a experiência do que é impor as mãos sobre uma pessoa e ver essa pessoa ser curada. No entanto, chegaria ali um momento, irmãos, em que eles realmente teriam de andar pela fé. Porque depois da morte e ressurreição de Jesus, eles não teriam mais a presença física de Jesus por perto. Então eles teriam que realmente começar a viver pela fé. Porque até então, eles tinham ali, próximo deles, a pessoa de Cristo, de forma visível, de forma palpável. Mas após a morte e ressurreição de Cristo, eles não mais teriam isso. Eles seriam capacitados pelo Espírito Santo. E Jesus então falaria com eles por meio da palavra escrita e revelada. Nós sabemos que como Jesus estava indo ali em direção a Jerusalém para a sua morte, para a sua ressurreição e consequentemente a sua ascensão, ele passa aqui então a ensinar os seus discípulos uma série de lições destinadas ali a prepará-los para ministrar na sua ausência. Jesus então ele vai começar ali a instruir os seus apóstolos para que na sua ausência física eles pudessem então estar exercendo o seu ministério. E eis aqui então o fato, irmãos, que eles teriam de enfrentar o ministério logo após a partida de Jesus. É interessante que esse episódio desse menino, onde os discípulos aqui, os 9 que ficaram no vale, não conseguiram expulsar o demônio dessa criança, teve lugar imediatamente após a transfiguração. E como eu disse, o contraste entre esses dois eventos é algo impressionante. Quando nós olhamos a experiência dos 3, nós olhamos aqui a experiência desses 9, nós vemos esse contraste muito grande.
Porque enquanto na transfiguração houve ali glória, lá no vale havia trevas. Enquanto na transfiguração Deus dominava aquela cena, ali no vale Satanás estava dominando aquela cena. Enquanto na transfiguração nós vemos ali um pai satisfeito no filho, nesse incidente aqui no vale nós vemos um pai terreno atormentado pela situação do seu filho. Enquanto ali na transfiguração a gente vê um filho perfeito em glória, ali no vale estava um filho possuído nas trevas. Olha só o contraste, irmãos, entre a transfiguração do monte e esse fato ocorrido ali no vale. Lá na transfiguração, homens caíram diante da glória de Deus. E aqui havia um filho caído nas trevas e nas garras do inimigo. O episódio aqui ele começa quando Jesus, ao descer ali do monte, ele encontra ali os discípulos envolvidos em algum tipo de argumento ou disputa ali com os escribas. E aí, uma multidão ali observando essa discussão acontecendo. E apesar da admiração da multidão, porque o texto diz aqui claramente, quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles, e logo a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Ou seja, é como se as pessoas ao verem Jesus começassem a aplaudir, dizendo: chegou, chegou, chegou Jesus. Mas, irmãos, apesar da admiração da multidão ao ver Jesus, Jesus estava muito mais preocupado com o que estava acontecendo naquele local. A primeira coisa que nós vemos aqui é um sério problema a ser resolvido. Do verso 14 até o verso 18. A partir do verso 16 ele diz assim: olha, então ele interpelou os escribas: que é que vocês discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, ri os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Aquele homem, ele foi atrás de Jesus. Possivelmente ele ficou sabendo que Jesus estava naquela região, mas ao chegar ali ele não encontrou Jesus. Jesus estava no monte, juntamente com 3 dos seus discípulos, mas ali estavam 9 dos seus discípulos. E esse pai, desesperado ali pela situação do seu filho, consequentemente ele deve então ter pedido aos discípulos de Jesus que fizessem alguma coisa pelo filho dele, mas eles não conseguiram. Talvez, e com certeza seja esse o fato dos escribas estarem ali discutindo com esses discípulos. Mas é interessante notar, irmãos, que assim como Moisés, ele desceu ali da presença de Deus no Monte Sinai para as pessoas sem fé de Israel, assim também Jesus, ele desceu da presença de Deus no Monte da Transfiguração para encontrar pessoas sem fé esperando por Ele. Nós vemos que aqui estava uma situação em que os discípulos não souberam o que fazer. Irmãos, nós precisamos ter um certo cuidado. Nós precisamos ter um cuidado na compreensão entre o mundo espiritual e o mundo físico. Porque, por um lado, nós não podemos negar a ação de seres espirituais, sejam eles anjos ou demônios nesse mundo, como alguns críticos costumam fazer. Eles rejeitam o testemunho da Bíblia, porque eles dizem que os autores bíblicos, eles atribuem as coisas a Satanás,
que pode ser explicado pela ciência natural, como, por exemplo, talvez o caso deste menino, cuja possessão demoníaca se parece muito com crises associadas a formas graves de epilepsia. Então, aos olhos dos críticos modernos, eles dizem assim: eles não tinham o conhecimento que nós temos hoje das doenças. Então, eles tratavam tudo como se fossem coisas demoníacas. É provável que esse menino não estava endemoniado, ele estava tendo uma crise de epilepsia, até porque os sintomas são muito parecidos. Os versos 18 aqui, que diz que ele era lançado por terra, espumava, rilhava os dentes, ia definhando. E aí no versículo 20 diz assim, que o menino agitou-se com violência e caindo por terra, revolvia-se espumando. E lá no verso 26 vai dizer que agitando muito, saiu deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, ele morreu. Todos esses fatos aqui são muito parecidos com alguém que tem uma crise de epilepsia, tem um ataque, tem uma convulsão. A pessoa começa ali a ficar com os músculos retraídos muitas vezes, começa a arranhar o dente no outro ali, de repente ela cai no chão e começa ali a se estrebuchar, começa a tremer de tal maneira, de repente do nada ela para. Eu não sei se vocês já puderam presenciar alguém tendo uma crise de epilepsia, mas é muito parecido com isso. Então os críticos modernos vão dizer, esses homens não entendiam de ciência, eles não conheciam as doenças, então eles atribuíram isso a Satanás. Eles atribuíram isso ao espírito imundo. Mas a verdade é, irmãos, que, por outro lado, nós não devemos ser demasiado apressados também em atribuir terríveis acontecimentos a influências de demônios, tais como assassinatos, depressão, loucura, transtornos mentais e psicóticos. Então é muito comum as pessoas irem para os dois extremos. Ou é tudo ação de Satanás, ou então é tudo realmente uma questão de doença. Nós precisamos ter um equilíbrio em cima disso. Sabemos que, embora o mal seja uma atribuição de Satanás, e muitos podem agir sim, influenciados por ações demoníacas, eu posso dizer a você que há maldade suficiente no coração de cada ser humano para produzir atos tão vis sem a ajuda do diabo. Tem muitas coisas que as pessoas lançam nas costas do diabo, mas eu quero dizer a você que muita coisa que o ser humano faz que é atribuído a ações demoníacas, mas o coração humano ele é tão mau quanto às vezes o próprio demônio. O apóstolo Paulo, escrevendo ali a Timóteo, pode passar para mim, por favor? Acho que tem o texto, ele vai dizer ali, olha: pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também destes. Irmãos, é bom lembrar que quando Satanás ele possui, ou ele muitas vezes age sobre a vida de uma pessoa, ele está explorando ali qualquer fragilidade que essa pessoa já tenha. Então qualquer fragilidade que a pessoa tenha já é uma porta aberta para o inimigo agir. E assim, pode ter sido que esse menino já sofresse sim dessa doença de epilepsia, mas que foi agravado pela intervenção do maligno para atormentá-lo ainda mais. O fato é que Jesus ele aqui vai mostrar o seu poder sobre as forças das trevas, mas também sobre as devastações que uma doença pode trazer sobre a vida de uma pessoa. Nós vemos que Jesus tem o poder sobre as coisas sobrenaturais e também sobre o mundo físico. Nós já vimos em mensagens anteriores várias vezes em que Jesus ele provou o seu poder
tanto no mundo natural quanto no mundo sobrenatural. Os demônios, eles têm agido no mundo desde a queda. No entanto, durante o ministério terreno de Jesus, as ações demoníacas se tornaram muito mais visíveis, porque quando esses demônios se deparavam com Jesus, eles reconheciam que eles estavam ali diante do Rei, eles estavam ali diante do Criador de todas as coisas. Eles reconheciam que Jesus, ele era o Santo, o Filho de Deus. Então, ações demoníacas durante o período que Jesus esteve aqui na terra eram muito mais visíveis por causa da própria presença de Cristo aqui. Quando nós voltamos aqui um pouco no capítulo 1 de Marcos, no verso 24, quando ele está ali na sinagoga e de repente levanta-se um homem possesso de um espírito imundo, bradando: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Quando você vai aqui no verso 34 desse mesmo capítulo, diz assim: e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. No capítulo 3, versículo 11, novamente Jesus se defronta aqui com o espírito imundo e diz assim: olha, também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: tu és o Filho de Deus. E aqui no capítulo 5, versículos 6 e 7, quando Jesus se defronta com aquele gadareno possesso por uma legião, diz assim: quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Então, ações demoníacas eram muito mais visíveis durante o período que Jesus esteve aqui na terra, porque os demônios reconheciam quem ele era e o que ele poderia fazer. Pastor, o senhor está dizendo que hoje não existe possessão demoníaca? Claro que existe, mas é preciso ter um certo cuidado e saber diferenciar o que realmente é uma possessão e o que realmente é uma questão apenas de uma doença que a pessoa está enfrentando, que a pessoa está passando. Mas aqui havia um jovem que realmente estava possesso. Talvez ele já tivesse realmente essa doença conhecida hoje como epilepsia, e o demônio apenas utilizou-se disso, dessa fraqueza que ele tinha, para piorar ainda mais a situação daquele jovem. E aí nós vemos uma barreira que a ser ultrapassada. Voltando para o nosso texto, no verso 19, diante do fato de que aquele pai fala: olha, eu trouxe meu filho para que os seus discípulos pudessem fazer alguma coisa, mas eles não puderam. E aí ele fala sobre o que o demônio faz com a vida dessa criança. E aí Jesus, então, diante disso, responde. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei. Uma barreira aqui a ser ultrapassada. Meu irmão, minha irmã, o fracasso dos discípulos para expulsar o demônio foi surpreendente, porque, como nós vimos, Jesus já havia dado a eles autoridade para expelir demônios. Jesus já havia dado a eles ali o poder para expelir demônios. Então, por que eles não conseguiram expelir o demônio dessa criança, desse jovem? Este lamento de Jesus, essa palavra, foi dirigida não para as multidões, foi dirigida para os próprios discípulos de Jesus. Embora, é claro, possamos também abranger todos que estavam ali presentes, mas a palavra que Cristo traz aqui: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Jesus estava direcionando essa palavra muito mais diretamente para os seus discípulos, embora todos os presentes ali também pudessem ser abrangidos por isso, mas a palavra era para os discípulos. Jesus estava dizendo:
Bando de gente incrédula. Até quando eu vou ter que suportar isso? Até quando eu vou ter que sofrer com isso? Veja que Jesus ele estava lamentando não a falta de poder para expulsar aquele demônio, mas sim a falta de fé, a falta de confiança, mas confiança no poder de Deus, na autoridade de Deus. Jesus não estava negando o poder de expulsar aquele demônio, mas sim a falta de fé. E por meio dessa exclamação, então Jesus expressa a sua indignação. E nós vemos então que num grau maior ou menor, todos ali sofriam de falta de fé. Todos havendo falhado no exercício de uma fé verdadeira e perseverante, uma fé que opera eficazmente. Irmãos, a expressão que Jesus usa aqui de suportar ou de sofrer traz a ideia de ter plena confiança em Deus, assim como ele tinha. Esperava-se que depois de praticamente, como nós temos visto aqui, 2 anos e meio caminhando com Jesus, vendo Jesus realizar ali diversos milagres de cura e libertação, eles já estivessem exercitando a fé de forma satisfatória, eles já estivessem ali realmente exercendo o ministério que Jesus delegou para cada um deles. Por isso a indignação de Jesus é como se Jesus estivesse dizendo: eu já estou aqui há 2 anos e meio andando com vocês, eu já dei a vocês poder e autoridade para expelir demônios e para curar pessoas. Jesus fica insatisfeito porque eles não estavam exercendo a fé de forma satisfatória. Depois de todo o tempo que eles passaram com Jesus, essa falta de confiança era quase imperdoável. Irmãos, irmãs, quantos hoje, que já têm sua caminhada com Cristo, que já experimentaram milagres de Deus em suas vidas, que já experimentaram a provisão e a proteção de Deus sobre suas vidas, mas ainda assim vivem temerosos diante das adversidades da vida. Ainda assim vivem ansiosos e preocupados com o dia de amanhã. Ainda assim vivem com medo da morte e do futuro. Quantas pessoas que já estão numa caminhada com Deus, onde já experimentaram do poder de Deus, onde já experimentaram o milagre de Deus, mas ainda assim continuam não crendo, continuam não confiando. É provável que Jesus esteja dizendo para essas pessoas nesta noite: até quando, geração incrédula, terei de suportá-los? Jesus, irmãos, estava irritado, para não dizer aqui zangado com eles, porque todo esse tempo os discípulos o acompanharam e eles ainda não tinham fé. Todo esse tempo eles estavam vendo Jesus curar, Jesus libertar, e ainda assim eles não estavam conseguindo crer. E quantas pessoas não são assim? Estão andando com Jesus, caminhando com Jesus, mas quando vem luta, quando vem adversidade, não consegue crer que Deus pode agir na sua situação e mudar a sua vida. Basicamente, é como se Jesus dissesse assim: por quanto tempo mais vocês acham que eu vou permanecer aqui com vocês? Jesus está dizendo: olha, eu não vou estar aqui com a minha presença física todo o tempo com vocês. Vocês vão ter que confiar, porque quando eu morrer e eu ressuscitar, a minha presença vai continuar, mas não na forma física. E aí vocês vão precisar de fé. Aí sim vocês vão precisar crer.
No entanto, mesmo diante dessa indignação, Jesus, na sua misericórdia e no seu amor, não deixa de realizar o milagre. Porque ele diz aqui: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Prazer. Depois da repreensão que Jesus dá aos seus discípulos, Jesus diz assim: olha, faz o menino. Jesus passa então a exercer a sua misericórdia e o seu amor. E aí nós vemos aqui um apelo sincero e desesperado de um pai aflito. A partir do versículo 20, diz assim: e trouxeram. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que Jesus lhe respondeu: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Nós vemos aqui, irmãos, um apelo sincero e desesperado de um pai aflito pela situação do seu filho. Jesus aqui, ele move-se de compaixão pelo pai. Então passa a ouvir o que ele tem a dizer. Irmãos, os milagres efetuados por Cristo revelam a compaixão de Deus e que ele se preocupa com a dor e o sofrimento humano. Jesus chama aquele pai e diz assim: olha, o que está acontecendo? Há quanto tempo o menino está assim? Jesus, ele permite que esse pai que sofre de abrir o seu coração, de mostrar ali a preocupação com o menino. E o estado da mente e do coração do pai é revelado no fato de que ele expressa aqui a sua dúvida sobre a capacidade de Jesus curar esse menino. Possivelmente, diante da experiência que ele teve ali com os discípulos, ele chega para Jesus: olha, se o Senhor pode fazer alguma coisa, me ajuda. Tem compaixão de nós. Se o Senhor tem capacidade para realmente fazer algo, então me ajuda. E diante disso, então, irmãos, nós vemos que o pai do menino que estava sofrendo mostrou ali a falta de poder dos discípulos. No entanto, Jesus faz com que a sua desilusão seja atribuída, na verdade, à falta de fé. E diante disso, então, o homem reconhece a sua incapacidade. E ele pede, então, a Jesus que o ajude na sua falta de fé. Porque, quando ele diz aqui: olha, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos, Jesus responde: se podes, tudo é possível àquele que crê. E é o que reconhece. Então me ajuda porque a minha fé é pequena. Eu quero crer, mas a minha fé é pequena. Essa resposta de Jesus aqui, se pode, não é uma pergunta, mas é uma exclamação de surpresa. Você diz assim: como assim se pode? Tudo é possível àquele que tem fé. E aí, diante dessa nova declaração que ele faz, tudo é possível que crê. E essa é a lição que Jesus quer nos ensinar. A lição de que a fé é essencial para acessar o poder de Deus. E mostra que o reconhecimento da nossa incapacidade faz então com que Deus revele o seu poder, manifestando sua graça e realizando o milagre. Estava vindo para a igreja hoje, ouvindo a rádio DBN, e é interessante que a mensagem que o pastor estava trazendo falava justamente sobre fé.
E ele, colocando ali dentro da mensagem, ele diz assim: olha, fé é o reconhecimento da sua incapacidade de fazer alguma coisa e a sua total confiança em Deus. Isso é fé. Quando Jesus fala tudo é possível àquele que crê, não é essa possibilidade que a gente muitas vezes vê pregada em alguns cultos de alguma igreja, onde fala, não, é só você crer, é só você acreditar, como se fosse um pensamento positivo. Não é isso. Jesus está ensinando que na nossa incapacidade, no reconhecimento de que nada somos, tudo vem dele, tudo é por ele, tudo é para ele, aí ele entra com o milagre. Aí ele realiza a obra. Porque fé é a confiança em Deus. É você realmente reconhecer como esse pai ele fez. Senhor, eu quero ter, mas me ajuda a ter mais fé. Me ajuda a ter. Os discípulos aqui também aprenderiam que a fé é necessária para Deus manifestar o seu poder e operar curas e libertação. Muitas vezes nós nos identificamos com esse pai, porque é o reconhecimento da nossa insuficiência que permite que Deus haja em nossas vidas. Veja que isso é verdade no momento da salvação. Somos salvos quando reconhecemos que não podemos nos salvar. Somente Deus pode fazer isso. A salvação, ela vem para pecadores indefesos, que percebem ali a sua necessidade e pedem perdão a Deus. O verdadeiro cristão, ele sabe o que a Bíblia diz e ele confia em Deus, que se importa e dirige a sua vida. Mas às vezes nós nos deparamos com algo que parece ser maior do que a nossa fé. E aí parece que não temos fé suficiente para seguir naquele momento. E aí nós fazemos como esse pai: Senhor, me dá mais fé. E dessa forma então reconhecemos que até a nossa fé não é nossa, ela vem de Deus. Até o exercício de crer não é nosso, é Deus quem coloca no nosso coração. E é a obra dele em nossas vidas que nos permite crer e obedecer. O incrédulo, meu irmão, minha irmã, ele não consegue crer, ou ele não está disposto a crer e nem a obedecer. Mas o verdadeiro crente sabe que a sua fé e a sua obediência são sempre deficientes, e ele frequentemente vai pedir a Deus que o capacite a viver de uma forma que o agrade ainda mais. Então eu digo para você, quando você for assaltado por dúvidas e a sua fé parecer frágil, faça uma coisa: vai na fonte, vai em Deus e confia na palavra. Confia no que Deus está dizendo. Nós vimos hoje pela manhã, como eu disse, falando sobre a segurança da salvação. Em que está baseado a segurança da salvação? A primeira coisa que nós vimos está baseado nas promessas de Deus, no que Ele falou, no que Ele disse. E é nisso que nós temos que confiar. Quando Deus diz para a gente assim: olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas necessidades com orações e súplicas. Não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Deus cuida das plantas, Deus cuida dos animais, não vai cuidar de você? Quando ele diz assim: olha, não se preocupe, você não está sozinho, a minha presença está contigo. Irmãos, nós temos que confiar e descansar em Deus e na palavra de Deus, nas promessas de Deus, no que Ele deixou para nós. Porque se nós olharmos para as situações da vida, nós vamos desanimar. Nós vamos fazer igual Pedro, vamos começar a afundar no mar. Não podemos deixar de olhar para o autor e o consumador da nossa vida. Então, quando a sua fé parecer frágil, faça como esse homem fez.
Senhor, me ajuda na minha falta de fé. E aí nós devemos manifestar o poder de Deus. O verso 25 a 27 diz: vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Nós vemos aqui, irmãos, que diante do fato daquela multidão estar aumentando, aquela aglomeração ali de pessoas, Jesus ele decide encerrar a conversa com o Pai e ele começa a agir. Lembre-se que Jesus ele não está mais se dedicando às multidões, Jesus agora está dedicando aos seus discípulos. Então, quando ele percebe que começa aquele alvoroço e aquela pequena multidão começa a aumentar para uma grande multidão, ele encerra a conversa com o Pai e passa então a agir, evitando assim também o embaraço ali e a angústia desse pai pela euforia da multidão que estava se reunindo. O seu ministério público tinha acabado. E Jesus ele não tinha mais nada para provar, uma vez que a prova repleta de quem ele era e alegava ser já havia amplamente sido dada. Por 2 anos e meio Jesus passou ali curando, libertando, realizando milagres, atendendo diversas pessoas. Jesus já tinha dado várias provas de quem realmente ele era. Ele era o Messias, ele era o Filho de Deus. Não havia mais necessidade de provar para as multidões. O foco agora estava em instruir os seus discípulos. Então, motivado pelo crescimento do tamanho da multidão, Jesus expulsa o demônio do menino. E o demônio, no último ataque contra esse menino, ele submete-se à ordem de Jesus. Porque o texto diz aqui: e ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto. Irmãos, é como se aquele menino, na hora que Jesus expulsou o demônio, ele desse aquele grito. Mas um grito tão alto que de repente ele caiu estirado no chão, como se realmente estivesse morto. O menino então retorna ao seu juízo perfeito e não é mais perturbado com o Espírito. Porque Jesus deixa bem claro aqui: sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. Irmãos, mediante a força que Jesus conferiu, quando esse menino levantou, ele próprio agora ergueu-se e permaneceu-se ereto, porque no momento exato em que o demônio o deixou, ele foi completamente curado. Não havia mais nenhum problema com aquele menino, porque o poder de Jesus ele é absoluto. Não há causa perdida e nem irrecuperável para Jesus. Ele veio para libertar os cativos. Todos aqueles que vão a Cristo encontram o que estão buscando. Se verdadeiramente se arrependem e estão buscando a Ele de todo o coração. O que você está buscando na sua vida? O que você está buscando? Venha Jesus. Você está cansado deste mundo? Você está cansado dessa vida? Você está cansado de todas essas situações que estão acontecendo? Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus faz um convite, meu irmão. Ele faz um convite. Venha, e você vai encontrar a luz. Mas nós vemos aqui, irmãos, acima de tudo, uma necessidade. Necessidade de uma vida de oração.
Porque no verso 28 e 29 termina dizendo: quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsar? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Só uma explicação aqui, a minha versão, ela traz jejum entre colchetes. Geralmente, quando você vê alguma palavra entre colchetes, é porque ela não está nos manuscritos originais, ou seja, os primeiros manuscritos que foram escritos. Possivelmente, isso foi acrescentado posteriormente por um copista, para dar mais ênfase ali, àquela necessidade e àquela situação que precisava ser exercida ou feita. Então, no original, não existe, na verdade, essa palavra jejum. Ela foi acrescentada posteriormente, para dar mais ênfase ali à necessidade realmente de uma vida de submissão e entrega diante de Deus. Mas nós vemos aqui, irmãos, que os discípulos ficaram intrigados quanto à sua incapacidade de expulsar o demônio nesta ocasião. Como eu já disse, eles já tinham realizado expulsões de demônio anteriormente. Então, por que este não foi possível expulsar? Por que eles não conseguiram? Eles vão questionar Jesus: Senhor, por que nós não podemos expulsá-lo? Eu diria que, provavelmente, esses discípulos, encorajados por seus sucessos anteriores, ao invés de depender de Deus, eles passaram ali a depender do seu próprio poder, e eles não estavam orando, eles não estavam tendo intimidade com Deus. Você não pode fazer a obra de Deus se você não tem intimidade com Deus, porque você está numa luta, irmãos, não é contra a carne, não é contra o sangue, você está numa luta espiritual. Então, se você não ora, se você não busca, você vai encontrar barreira, você vai encontrar dificuldade. Jesus traz aqui um alerta para nós através da vida desses discípulos. Não fiquem dependendo somente de vocês. Não é porque você teve sucesso lá no passado, fazendo alguma coisa, realizando alguma coisa, que você acha que você pode fazer alguma coisa hoje. A vida de dependência é para o resto da sua vida. A vida de entrega, a vida de submissão é pelo resto da sua vida. A lição aqui para eles era que a oração humilde e dependente é a estrada que leva a fé para Deus realizar os seus milagres. É interessante porque Mateus, ele enfatiza que Jesus repreende os discípulos pela pequenez da sua fé. Marcos não fala sobre isso, mas quando você lê o Evangelho de Mateus, ele vai dizer assim: olha, por causa da sua fé pequena, vocês não puderam fazer esse milagre. Jesus curou muitos outros, mas aqui está um milagre ligado diretamente à fé, porque esta é a lição necessária para os discípulos do futuro. Jesus está mostrando para eles: olha, vocês precisam viver uma vida de dependência de Deus. Se você quer fazer a obra de Deus, então viva uma vida de dependência de Deus. Porque o poder deles virá quando eles crerem em Deus e tiverem uma vida de oração. Vejam vocês que o ponto central aqui não está na libertação do menino, mas sim no fato de eles não terem podido expulsar esse demônio. O foco principal aqui não é a libertação desse menino. O foco principal aqui está justamente no porquê os discípulos não puderam expulsar esse demônio. Jesus vai dizer: porque vocês não estão confiando em Deus, vocês não estão tendo uma vida de intimidade com Deus.
Vocês não estão andando com Deus. Vocês estão começando a confiar em vocês mesmos. O problema central aqui é a luta para crer. É a luta pela fé. Porque assim como o pai desse menino, ele oscilou ali entre crer e não crer, os discípulos também lutaram para crer na revelação dada por Jesus. Não foi a primeira vez que os discípulos vacilaram na fé. Eles já tinham vacilado anteriormente e vão vacilar depois disso ainda. A gente vai ver que eles ainda vão vacilar na fé muitas vezes. Assim como o demônio mantinha aquele menino surdo e mudo, assim também os discípulos pareciam surdos em relação ao ensinamento de Jesus sobre a cruz e a ressurreição. Lembre-se que o contexto aqui está envolto sobre a morte e a ressurreição de Cristo, e os discípulos estavam difíceis de crer nisso. E Jesus então procura abrir as suas mentes para a fé que os levaria a crer e também a permanecer firmes na sua caminhada. Meu irmão, minha irmã, orar é aprender a crer na transformação que Deus pode fazer na sua vida e na situação que você está vivendo, tendo como perspectiva a ação e o propósito de Deus para o seu vida. Orar é isso, irmãos. Orar é aprender a confiar em Deus em todo e qualquer instante, no propósito que Ele tem estabelecido em nossa vida, para que o nome dEle seja exaltado, para que o nome dEle seja glorificado e o reino dEle continue crescendo. Agora, a descrença é um desespero de que nada é verdade. A oração nos leva à luta constante para resistir às coisas que nos levam à descrença e não cedermos aos desejos de abandonarmos o caminho de Jesus. É isso que a oração faz. Por isso que tem uma vida de dependência de Deus. Porque você vai passar por situações na sua vida aonde muitas vezes, se você não confiar em Deus, você vai desanimar. Você vai passar por situações. Orar é reconhecer que somos fragilizados pela nossa falta de fé, de viver uma vida da dependência de Deus. Porque quando nós fazemos isso, nós damos o primeiro passo para a nossa cura e para a nossa libertação. Meu irmão, minha irmã, o resultado desse milagre indica porque tantos de nós têm dificuldade em enxergar a obra de Deus. Porque muitas vezes nós estamos confiando em nós mesmos e não estamos confiando no poder e no agir de Deus na nossa vida. Aqueles discípulos já tinham experimentado o que é expulsar o demônio, mas eles esqueceram que é preciso ter uma vida com Deus. É preciso ter intimidade com o Senhor. E o apelo do Pai aqui, ele expressa exatamente essa combinação de uma fé ousada, mas também de honestidade. Senhor, eu quero crer, mas me ajuda na minha falta de fé. Porque ele reconheceu exatamente a necessidade de confiar e reconheceu também a sua fraqueza. Ele admitiu que ele precisava de ajuda e também que precisava de ajuda para crer. Às vezes pessoas nos buscam por aconselhamento em situações diversas. E aí eu confesso a vocês que tem horas que eu falo assim: eu não sei o que fazer. Vamos orar. Vamos orar. Porque só Deus é que pode levar a providência e dar uma solução para a sua situação. Às vezes as pessoas vêm e nos procuram querendo uma resposta imediata. E eu digo assim: olha,
infelizmente eu não tenho uma resposta para você no momento. Então vamos lá, porque Ele tem a resposta. E Ele sabe exatamente o que você está precisando. Os discípulos ali ficaram preocupados por não terem conseguido fazer o que Jesus fez. E a resposta dele ali evidencia o fato de que nunca se trata do que nós realizamos, do que nós fazemos, mas sim do que Deus realiza em nós e através de nós. A questão aqui, irmãos, não é o que nós fazemos, mas sim o que Deus está fazendo em nossa vida. E o que Ele está fazendo através da nossa vida. Então, como discípulos, nós não devemos permitir que a nossa fé esmoreça. E nem que as nossas orações percam o seu fervor e seu entusiasmo. E Jesus, Ele não somente exorta os seus seguidores à oração, mas Jesus também os encoraja para que permaneçam em oração. Paulo vai escrever na sua carta aos Tessalonicenses, ele vai dizer em uma de suas recomendações: orai sem cessar. Ore sem cessar. Oração é essencial para uma vida com Deus. Os discípulos queriam mais confiança no seu próprio poder, mas Jesus vai lhe dizer para focar em ter contato com o poder de Deus por meio da oração e do jejum. Uma entrega de submissão a Deus. Os discípulos, eles haviam sido aqui equipados com autoridade diretamente pelo próprio Jesus, mas eles não tinham cumprido uma vida de oração. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, seja quais forem os dons que Deus tem nos dado, nós perdemos isso quando passamos a usá-lo para nós mesmos e não confiamos em Deus. Porque o poder e a autoridade para fazer não é nosso, temos sim. Uma vida de intimidade, de entrega e de submissão. Porque no momento, meu irmão, minha irmã, em que eu subir nesse corpo e achar que o fato de eu ter feito uma faculdade de teologia, de eu ter me esmerado em estudar a palavra de Deus, eu posso subir aqui e dar aqui para vocês uma palavra de autoridade e poder. Eu digo a vocês, isso não vai acontecer. Porque no dia que eu fizer isso, Deus com certeza não vai agir. Deus só age quando eu falo: Senhor, faz a obra, porque a igreja é tua. O Senhor tem nos promessas. O poder e a autoridade não é do Senhor. Esse dia também é o Senhor. No momento que você achar que você está fazendo alguma coisa, porque você acha que tem a capacidade para fazer, eu digo a você que as coisas não vão acontecer. Elas só acontecem quando você entende que é Deus agindo em você e através de você. Aí as coisas acontecem. Então tenha uma vida de entrega, tenha uma vida de submissão, reconhecendo quem Jesus é. E a cada dia se dedicando a essa vida de oração, para que não fracassemos como esses discípulos fracassaram, porque eles passaram a confiar neles mesmos e não estavam confiando em Jesus, porque não estavam tendo uma vida de oração. Vamos orar? Ó Deus e Pai, eu quero louvar o teu nome, Senhor, e te bendizer mais uma vez pela tua palavra que vem de encontro às nossas vidas e ao nosso coração. Palavra bendita que nos exorta, que nos encoraja, que nos consola, nos conforta e também nos conforta.
Ó Deus, nós possamos reconhecer, ó Pai, a cada dia, que a autoridade e o poder não é nosso, vem do Senhor. É o Senhor quem faz a obra, é o Senhor quem intervém, é o Senhor quem age. Porque no momento, ó Pai, em que nós passamos a nos gabar, ó Pai, do conhecimento, da sabedoria, da habilidade que nós temos, o Senhor não age. Para nos ensinar, ó Deus, que a nossa vida é uma vida de dependência, é uma vida de confiança, é uma vida de entrega, é uma vida de submissão. É o Senhor quem faz, é o Senhor quem opera, é o Senhor quem realiza. Por isso, ó Deus, nosso clamor nessa noite é como o clamor desse Pai. Eu creio, mas ajuda na minha falta de fé. Ajuda-me, ó Deus, a crer que é o Senhor. É o Senhor que transforma, é o Senhor que muda, é o Senhor que cura, é o Senhor que liberta. Segundo o teu propósito, segundo a tua vontade, para que o teu nome seja engrandecido, ó Pai, acima de todas as coisas. Que nós realmente possamos, ó Deus, viver essa vida de submissão diante do Senhor, entregando o nosso coração nas suas mãos. E deixe na vontade do Senhor agir. Em nome de Jesus. É o que nós oramos. Amém, Deus. Amém, meus irmãos. Que realmente possamos ter uma vida de entrega, de submissão e de rendição ao nosso Senhor. Eu quero só dar aqui alguns avisos para os irmãos. Quero lembrá-los que no próximo domingo é o Dia das Mães. Nós vamos ter aí um culto especial voltado para o Dia das Mães. O Ministério Infantil aí tem trabalhado aí com as nossas crianças, tem feito excelentes apresentações aqui na frente, da glória e honra do nosso Deus. Então está sendo preparado aí um especial para o próximo domingo, Dia das Mães, com a apresentação das crianças. Eu já quero adiantar também, irmãos, que no dia 28 de maio, último domingo desse mês, a gente vai fazer o nosso encontro das famílias. No ano passado, nós tivemos 2 encontros da família, um em junho e o outro em novembro. Esse ano nós pretendemos também realizar 2 encontros da família. Geralmente, irmãos, nesse dia nós não temos nada aqui na igreja, é no domingo, então a gente tira o dia todo. A gente está num local ali agradável, um ambiente onde a gente vai poder estar junto ali, em comunhão diante de Deus, tendo ali realmente esse dia para estarmos juntos. O local aqui é um recanto conhecido ali como Recanto Seu Lóis, tá? É bem ali no centro, ali, um local de fácil acesso aí, para todos estarem presentes. Só coloquei aqui algumas fotos ali do local, e a ideia é a gente realmente ali ter um dia de comunhão, adoração e muita festa. Então nesse dia a gente não tem nada aqui na igreja, porque a gente pega desde a manhã, possivelmente, lá eu acho que é só a partir das 9 horas, então das 9 até possivelmente ali umas 17 horas, 17h30, a gente passa o dia lá, pela parte da manhã com o culto, aí tem o almoço, depois a gente também tem um período da tarde ali para poder estar junto. Aí depois, durante os próximos domingos, a gente vai estar falando mais a respeito aí de como vai funcionar em relação a essa questão do almoço, como todos vão poder estar participando com a gente, mas já reserva aí essa data. E lembrando também dos nossos grupos de discipulado e crescimento, os nossos GDCs que tem acontecido aí durante a semana nas casas. Se você quiser saber quais são as casas que estão acontecendo, é só falar comigo ou com o presbítero Rafael, ou até mesmo com o irmão Pedro, que estamos aí na liderança à frente. A gente sempre passa ali o endereço. A gente tem encontro na terça, que acontece aqui na região do Bonfim, na quarta-feira desse lado aqui da Dutra, e na quinta-feira que é a região ali do centro. Então, onde você se localizar melhor ali para poder participar. Lembrando, é claro, se você não pode ir num dia, nada impede que você vá no outro. Os grupos não são restritos, tá, irmãos? Eu só vou de terça, só vou de quarta, só vou de quinta.
Não pôde no de terça, vai no de quarta, no de quinta, não pôde no de quarta, vai no de terça, no de quinta, e assim você pode estar participando com a gente desse tempo também de aprendizado e crescimento na palavra do Senhor. Vamos colocar em pé, vamos orar, agradecer a Deus. Quero lembrar aos irmãos que depois do culto a gente vai estar celebrando aqui o aniversário do Samuel. O Ivan e a Rafaela estão convidando toda a igreja para estarem juntos nesse momento aí de celebração. Então, se você puder estar com a gente, não vá embora, participe conosco aí depois que a gente está celebrando junto com o Ivan e com a Rafaela também. Vamos orar? Ó Pai, eu quero louvar o Teu nome, Senhor, e Te agradecer por este culto, ó Pai, esse tempo que nós passamos aqui diante do Senhor, engrandecendo, ó Pai, o Teu santo nome, ó Pai, e recebendo do Senhor, ó Deus, a palavra, ó Pai, para as nossas vidas e para o nosso coração. Que o Senhor nos dê, ó Deus, uma semana abençoada, ó Pai, na Tua presença, sendo direcionados pela unção do Teu Espírito Santo. Vivendo, ó Pai, essa vida de submissão, essa vida de entrega, essa vida de rendição a cada dia em oração, ó Pai, em intimidade com o Senhor, para que assim o Senhor possa agir, ó Pai, em nós e através de nós, abençoando também a vida de outras pessoas. E que a graça de Deus, o nosso Pai, o amor de Deus, o Filho, e as ricas consolações do Espírito Santo seja sobre a Tua igreja que se reúne neste local e em toda a face da terra, até aquele grande dia, o dia que nós estaremos para sempre com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe, amados. Tenha uma semana na presença do Senhor. E não esqueça, a gente tem aqui atrás, essa participação agora da celebração do aniversário do Samuel. Todos estão convidados aí a participar com a gente.